Graça e paz, meus irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Pastor Salomão da Paz. Atos capítulo 10, versículo 38. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida e pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu amor, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, receba remissão de pecados. Agora abra comigo Timóteo capítulo 1, carta de Timóteo capítulo 1. Versículo 18, carta de 1 a Timóteo, capítulo 1, versículo 18, diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas o bom combate. Pode sentar-se. Observe que nessa leitura que fizemos juntos, ela fala inicialmente da unção de Deus na vida de Jesus, e que Jesus veio com esta unção com o propósito de libertar os que estavam oprimidos pelo diabo. E o apóstolo, ao falar, o apóstolo Pedro, sobre esse chamado de Jesus, ele deixa-nos claro que Jesus foi ungido por um propósito de estar libertando os que estão presos, trazer a salvação, remir o seu povo. E ele vem cumprir a sua missão, pregando o evangelho, ensinando aos discípulos, ensinando a todos que estavam disponíveis para ouvir a mensagem. E ao cumprir todo o seu propósito, diz o texto que depois ele morre e ressurge dos mortos, mas diz que Deus escolheu alguns para que depois da sua morte e ressurreição ele pudesse se manifestar. Nem todos tiveram o privilégio de encontrar com Jesus após a sua ressurreição. Nem todos tiveram o privilégio de ver Jesus após sair da morte, tocá-lo e conversar com ele, comer com ele, contemplá-lo face a face, vendo claramente o poder de Deus ao ressurgir ele dos mortos. Mas diz que esse Espírito que ungiu ele e que conclui a obra redentora na pessoa dele, faz com que após ele estar retomando a vida e diante do Pai, comparecendo, mas antes, depois, ele volta para estar com os seus, mas ele faz um grupo seleto para que pudesse ele aparecer. Diga assim: Deus tem um grupo seleto para se manifestar. Meus irmãos, Deus tem um grupo seleto para se manifestar. É por isso que muitos são chamados e poucos somos escolhidos. É por isso que poucos atentam aos cuidados de Deus e entendem que nós estamos vivendo um tipo de vida que deve ser visto como sendo um tempo de combater contra as hostes espirituais da maldade. Diz que o Espírito do Senhor ungiu Jesus para libertar os que estavam oprimidos pelo diabo.
E esta unção de Jesus que veio manifestar-se a ponto dele vir à terra, sofrer, passar por todos os momentos e nos dar o exemplo e deixar como sendo o legado toda a sua trajetória na terra, como sendo exemplo a ser seguido. E ele prepara os seus discípulos durante 3 anos. E durante esses 3 anos ele estaria deixando os discípulos cientes da sua missão. Então há um propósito de Deus por um tempo determinado para preparo para o seu povo. Há um tempo de Deus de seletiva para trazer aqueles para perto, para mostrar qual é o plano dele a realizar. E não é diferente nos dias atuais. Deus está trabalhando de uma forma, fazendo no grupo que ele tem seleto, um propósito a ser revelado para os últimos dias. Mas é preciso que nós estejamos entendendo que neste momento que a igreja está aqui orando, no momento que a igreja está pregando a palavra, no momento que a igreja está cantando louvores, nos momentos que a igreja está celebrando um culto de louvor e de adoração a Deus, existe uma batalha espiritual. Existe um combate a ser vencido. E nós não podemos estar, irmão, desapercebidos quanto a este combate, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância, e nós precisamos estarmos entrando na vida de abundância que está por promessa para nós. Nós precisamos aceitar o plano de redenção e entender que o Senhor Deus tem um grupo seleto para a última hora. Diga assim: eu quero fazer parte. Parece que poucos abriram a boca. Veja bem o que você vai dizer, pense bem. Eu quero fazer parte, ouça primeiro, do grupo seleto da última hora. Agora vamos dizer todos que desejam. Levante a mão para o céu. Diga assim comigo: eu quero fazer parte do grupo seleto da última hora. Irmãos, nós precisamos ter este entendimento. Deus conta conosco nesta última hora. Deus espera que nós possamos nos posicionar, porque é um tempo de combater, e por isso que a gente consegue entender que quando Pedro fala disto anteriormente, era por causa de uma visão que Deus tinha dado para Pedro, e Pedro tinha rejeitado. Deus havia mostrado para Pedro os animais que eram reprováveis, os animais que eram abomináveis, que era justamente aquele tipo de animal, aquelas aves de rapina, que jamais aquele que é puro, jamais aquele que entende aquilo que Deus falou lá no livro de Levítico, desejaria comer, aquilo que Deus não tem como propósito que o seu povo possa estar tocando, os animais imundos, e Deus coloca ali sobre ele, quando ele estava com fome, desejoso em comer. Pedro estava em um momento em que aqueles que estavam com eles estavam preparando uma refeição para Pedro, e Pedro estava em um momento em que veio aquela fadiga de poder fazer a obra, e naquele momento que ele estava naquela fadiga, veio aquele momento em que talvez diante dos seus olhos era um sonho, mas era uma visão de Deus. E Pedro estava tendo uma visão de aves de rapina sobre a sua cabeça, como foi aberta uma cortina, e ele ouviu uma voz dizendo assim: mata e come. E aquela voz, ao falar, era Deus dizendo a ele, porque Deus queria falar no coração de Pedro, Deus queria abrir a visão de Pedro, Deus queria colocar dentro de Pedro algo que Pedro não tinha recebido. Deus quer colocar, meu irmão, dentro de você algo que você ainda não tem percebido, algo que você não tem ainda recebido. Talvez você, como crente, obediente à palavra, você tenha andado, você tenha deixado de fora o mundo, você tenha deixado algumas coisas que realmente é necessário para seguir Jesus, mas a sua visão precisa ser aberta, como foi de Pedro. Pedro estava fazendo tudo conforme ele pensava, mas Pedro rejeitava aqueles que eram gentios e que Deus queria também salvar. Pedro estava dizendo não àqueles que Deus tinha aberto uma porta para entrar. Pedro estava sendo um empecilho para que pudesse Deus manifestar a sua glória para o povo que Deus queria salvar. E Deus mostra para Pedro, e naquela visão Pedro, ao dar entendimento e dar conta que aquelas aves de rapina que sobrevoavam, e que aquela visão que ele estava tendo parecia ser algo real, e Deus falava com ele: mata e come, Pedro. E Pedro disse: como poderei eu comer em algo, pegar em algo de uma forma que seja imundo? Como eu poderei fazer isto? E Deus disse para Pedro: Pedro, não torne imundo o que eu santifiquei. A percepção de que Pedro tinha daquele evangelho que Jesus veio pregar era distorcido do que Pedro estava comprometido.
era diferente do que Pedro estava comprometido. Como pode ser diferente daquele que você está comprometido, meu irmão? De repente você não está combatendo o bom combate. Veja que eu li um texto, e que fala nesse texto, Paulo admoestando Timóteo sobre ele estar combatendo o bom combate. Existem guerras, irmãos, que a gente está percebendo que não são guerras saudáveis. A gente está observando isso no mundo político, irmãos se degradando, pessoas ofendendo a outras, pessoas falando mal das outras, as pessoas estão tomando partido, sem entender as coisas do Espírito, estão atrapalhando aquilo que Deus quer fazer, por muitas das vezes tornar-se inimigo de Deus, por estar trabalhando contra os planos de Deus. E a gente vê, irmãos, quantas pessoas estão fazendo isto, não estão entendendo que esta é a hora de unir forças, esta é a hora de ter um coração quebrantado, esta é a hora de estar aberto a receber todos aqueles que Deus está chamando para seguir o Evangelho e ser obediente à sua palavra. E Paulo, ele admoesta Timóteo, ele diz para Timóteo estar combatendo o bom combate, ele diz para Timóteo, está certo de que existe uma batalha espiritual travada, mas ele precisa estar exercendo essa batalha com ousadia, com autoridade, porque da mesma forma como Deus ungiu Jesus de Nazaré, para que pudesse curar aqueles que estavam oprimidos pelo diabo, Deus está ungindo você, Deus está querendo levantar você para você ser uma autoridade na terra, Deus está querendo chamar você para proclamar as boas novas de salvação, Deus está querendo chamar você, seja lá no salão de beleza, minha irmã, seja lá, meu irmão, num trabalho que você está, onde você dirige, seja lá na escola, onde você professa a sua fé, trabalhando, lecionando, seja na rua com o seu vizinho, Deus está querendo chamar você para você fazer aquilo que Deus te confiou. Mas para isso você precisa combater o bom combate. E como posso, pastor, combater o bom combate? Veja que nós precisamos entender, conforme o texto que nós lemos, Paulo dizendo a Timóteo: esta é a admoestação que faço a ti, meu filho Timóteo, conforme anteriormente recebeste pelas profecias que foram feitas a respeito de ti. Esteja firmados nela, mas combata o bom combate. Esteja, meu irmão, firmado nelas, nas profecias. Esteja firmado na revelação, porque muitos estão esperando profecia vindo da parte de homem. Eis que vos te digo, meu servo. Alguns estão esperando, há uma chave que eu vejo sendo dada na tua mão, há um carro que está preparado, reservado para você, há uma casa que agora está reservada para você, há muitas coisas materiais que alguns estão querendo falar em nome de Deus, e alguns estão esperançosos de ouvir isso de Deus. E talvez você esteja nesse momento esperançoso por uma palavra dessa, de um Deus da provisão. Mas o Deus da provisão é o mesmo Deus que provê e que esteve provendo não somente as coisas materiais, mas muito mais a salvação para nós. E de que adianta nós ganharmos o mundo inteiro, irmãos, e perder a nossa alma? O Senhor Jesus fala isto confrontando aqueles que tinham o coração preso nesta terra. E nós precisamos combater o bom combate, mas como diz Paulo a Timóteo, firmado nas profecias que anteriormente fora falado. E veja que o apóstolo Pedro, ele fala das profecias, que da mesma forma como Deus ungiu Jesus, porque havia uma revelação para que isso pudesse acontecer. E agora Pedro, ele vem diante de Cornélio, porque Deus revela a Cornélio, dizendo que havia uma necessidade de confronto, havia uma necessidade de uma palavra em que Cornélio precisava dizer para Pedro, porque Pedro estava rejeitando aquilo que Deus estava fazendo. Por isso que Cornélio manda chamá-lo. E vão dois homens lá em Jope. Quando chega ali, encontra Pedro. Pedro já estava ali recebendo de Deus a revelação, mas Pedro estava ciente que havia uma testificação, que aqueles homens, quando batem na sua porta, Pedro já estava ciente que era Deus mandando aqueles homens para levá-lo para algum lugar. E Pedro chega a ser conduzido, porque o Espírito diz: vai com esses homens. E Pedro vai, e Pedro chega no lugar onde estava lá o Cornélio, e Cornélio fala exatamente das coisas que Deus estava preparando o coração dele para ele ouvir. Deus está preparando o seu coração nesta noite para você ouvir estas palavras. Não rejeite a obra de Deus na sua vida. Não rejeite a manifestação do Espírito Santo sobre você.
Porque se você ficar rejeitando, se você continuar com o seu coração endurecido, Deus não vai operar em você. Você tem que encarar que este combate que Timóteo estava ouvindo da parte daquele que estava discipulando, que era Paulo falando a ele. Paulo estava dizendo a ele: meu filho, combata o bom combate. Ou seja, não veja como as lutas sendo motivo de você esfriar-se. Não veja como as lutas sendo motivo de você ficar triste, mas veja como sendo algo da parte de Deus para te erguer, levar você para perto, levar você a orar mais, levar você a ler mais as Escrituras, levar você a santificar-se mais, levar você a ser mais ousado em pregar a palavra, levar você a estar cantando, dizendo: Senhor, incendeia, incendeia, incendeia a sua igreja. E quantos estão adorando assim? A gente vê quantas canções tão bonitas e que nós ouvimos, mas que nosso coração não faz arder. Como diz aquela canção: faz meu coração arder de novo. Fazendo o quê? Desapareceu o quê? Quem conhece a letra? Faz meu coração arder de novo. Hã? Fazendo todo medo desaparecer. Tem pessoas que têm medo, irmão, de se lançar. Tem pessoas que têm receio de buscar ao Senhor. Tem alguns que estão felizes de ouvir homem cheio do Espírito Santo e diz: aí Deus falou. Ah, que é bom a gente ouvir homem cheio do Espírito Santo. Mas eu pergunto, quanto dessas pessoas estão dispostas a serem cheias do Espírito Santo? Qual a disposição das pessoas? Porque quando vem o embate, quando vem as lutas, é a hora de você mostrar quanto você está cheio para resistir ao dia mau. Paulo diz em Timóteo, lá no finalzinho do capítulo 6, quando ele diz: após tudo, ficais firme. Ele fala das armaduras de Deus que o crente precisa estar vestindo, revestindo, ou seja, vestindo de uma forma sobrenatural. Porque as vestes que nós estamos aqui, irmãos, são vestes simples, são vestes para cobrir a nossa nudez, mas existem vestes espirituais que o Senhor está querendo que nós possamos vestirmos, para que possamos combater o bom combate. E Paulo chama a Timóteo a atenção, dizendo: conforme as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. O que Deus tem falado a seu respeito? Qual tem sido a palavra de Deus para você? Irmãos, quando Deus nos chama, ainda que nós possamos estar fora do propósito, por um período, mas não ficamos eternamente, porque Deus nos ama, e quando nós somos de Deus, Deus vai falar conosco, seja na pregação da palavra, usando alguém, seja na leitura da palavra, seja no louvor, seja de uma forma que Deus venha revelar, direcionando-se a você uma palavra, dizendo: assim diz o Senhor. Mas não ficamos de uma forma inerte, sem ouvir a voz de Deus, porque o Senhor Jesus, ele diz: a minha ovelha ouve a minha voz, e eu as conheço. E quando nós somos de Deus, alguma coisa vai acontecer. E se nós não estivermos combatendo o bom combate, irmãos, nós estaremos guerreando uma guerra que já está vencida. É só questão de tempo. Você já viu um doente em fase terminal? Recentemente eu perdi um primo. Estávamos orando, clamando em campanha. E um doente, irmãos, quando está realmente em fase terminal, as coisas vão acontecendo e é tão rápido. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem enfermidades que só Jesus cura. Ele vai curar na vida daqueles que Ele tem como propósito ainda na terra. Como tem pessoas que tiveram câncer, eu conheço pessoas que tiveram o mesmo problema e foram curadas. A igreja orou e foram curadas. Tivemos recentemente a missionária, esposa do pastor César, missionária de Leusa, né? Tivemos o caso da missionária de Leusa, aqui de Caicó. O mesmo problema, fez a cirurgia. Nós oramos, entramos em campanha, está curada, pregando o evangelho, fazendo a obra com maior alegria. Existem pessoas que passam e Deus
prefere recolher, porque Deus conhece o nosso amanhã. E muitas das vezes, irmãos, a gente percebe que quando a gente fala das coisas espirituais, dos sentimentos que o Senhor tem ao nosso respeito, quando Ele diz, bem sei que pensamento tenho de vós, pensamento de paz, não pensamento de morte. Deus, Ele tem, irmãos, um plano estabelecido para cada um de nós, mas nós precisamos estar alinhados com a sua visão, com o seu propósito. E Paulo entendia que Deus tinha um propósito na vida de Timóteo, e ele estava chamando Timóteo a atenção, para estar ligado nisto, através da palavra. Ele disse, olhe para as profecias, o que as profecias diz ao seu respeito, o que Deus fala, meu irmão, ao teu respeito, o que Deus fala ao meu respeito, o que Deus tem reservado para nós. Parece que alguns acham que é migalhas, que é algo desprezível, e que não é algo duradouro, não é para a eternidade, é para a eternidade. E Paulo chama atenção a isso e diz, olha, combata o bom combate, mas como eu posso combater o bom combate? Só existe a forma de combater o bom combate, se estivermos dispostos, irmão, combater pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu dizer que creio, que vou estar disposto, mas se eu não tiver como aquele homem que precisava ser curado e disse, Senhor, ajuda-me a minha falta de fé, a minha pouca fé. Ele reconheceu que ele tinha pouca fé. Ajuda, Senhor. Mas com uma pouca fé que ele tinha ali, ele teve a coragem de admitir e dizer, Senhor, ajuda-me. Que nós possamos ter essa disposição, mas combata este combate como Pedro estava combatendo, mas de uma forma desalinhada com a vontade de Deus. E Deus pôde realinhá-lo, porque Deus, quando tem um plano, Deus não deixa você cegamente por muito tempo. Deus, Ele mostra o caminho. Combata pela fé. Timóteo 6, versículo 12, Paulo diz, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Combata o bom combate da fé. 1 Timóteo 6,12. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, está tudo difícil para você, o vento está soprando, você está vendo as dificuldades, mas começa a ver estas dificuldades como sendo uma forma, e que Deus está trabalhando para que você esteja crescendo, e que Deus está trabalhando, permitindo que os obstáculos venham. Você sabe por que os obstáculos vêm, e de repente você está usando esta energia aqui, é porque nós hoje temos o privilégio aqui da energia eólica, mas você sabe que existe outro tipo de energia produzida, que é a energia hidroelétrica. Ela é produzida pela água, ela é produzida pela força da água, e muitas das vezes o rio é feito uma barreira, e ali é feita uma represa, e o volume da água começa a subir, ou seja, aquela represa é um obstáculo, e a água vai juntando, vai subindo, e aquela barreira que foi feita ali, daquela represa tão alta, e de repente a água, quando chega do outro lado, sobe, e quando ela desce do outro lado, desce com pressão sobre aquelas turbinas, e aquelas turbinas, existe um dínamo ali a ser gerado, aquele dínamo produz energia elétrica, por causa da força da corrente das águas. Foi criado obstáculos, mas os obstáculos serviam para produzir energia. Use os obstáculos para produzir energia em você. Use os obstáculos que muitas das vezes o diabo tem colocado na tua frente, para que você possa ver estes obstáculos como sendo uma forma de você se aproximar mais de Deus. Use os obstáculos para você ver, conforme o apóstolo estava mostrando, dizendo a Timóteo, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual você fez boa confissão. Você tem confessado que Jesus é Senhor da sua vida? Ou você tem sido um soldado que tem vivido na camuflagem? O soldado da camuflagem é aquele que tem aquela roupa
aqueles aparatos para que quando ele entrar no meio da selva, ele entre e possa assim o inimigo olhar para a selva e não perceber, porque no meio daquela selva ele está com a roupa sendo identificada pelo verde oliva, e aquele verde sendo identificado com a ramagem, com as folhas, ali ele está com aquela roupa para que ele possa, ao ser observado pelo inimigo, ele não seja visto. Assim tem muitas pessoas vivendo, sendo observado pelo inimigo, e o inimigo não consegue enxergar como homem de Deus, como mulher de Deus, porque ele fala como o mundo, ele age como o mundo, ele veste como o mundo, ele vive como o mundo, e por estar nesse estágio de vida distante da vontade de Deus, o mundo não vê ele como cristão. E por não ver ele como cristão, ele não consegue ganhar uma alma para Jesus, ele não consegue pregar o Evangelho, ele não consegue influenciar no seu meio, ele não consegue ser visto, ser ouvido, porque a palavra dele não tem força, porque ele não dá uma vida de testemunho. Quando nós não damos uma vida de testemunho, meu irmão, as pessoas não estão dispostas a ouvir aquilo que nós estamos falando. A proposta ela pode ser boa, mas se nós não estivermos andando alinhado com a proposta, Deus não vai transformar estas palavras, Deus não vai transformar aquela força que eu estou dizendo pela fé, que mobiliza as pessoas, porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E Paulo estava dizendo isto para Timóteo: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. A boa confissão é o testemunho, é você falar de Jesus e testemunhar, é você falar de Jesus e as pessoas dizer: é verdade, se Jesus transformou, você é um crente, você é diferente, eu vejo como você fala, eu vejo como você age, ainda que se você tiver botar uma casca de banana e você escorregou e você caiu, mas foi por acaso, isso pode acontecer na vida de qualquer um. Timóteo, ele entende muito bem isso. Pedro passou por essa experiência, Pedro negou Jesus, mas Jesus não abandonou Pedro. Pedro negou, diferentemente, meus irmãos, de Judas, que também negou e entregou Jesus. Só que Judas foi diferente. Judas pegou as moedas e chegou lá nos pés do Senhor, largou ali as moedas que ele havia traído, vendido Jesus. Mas Pedro não foi este que pôde fazer isto. Pedro, ele chora amargamente arrependido. Por isso que o Senhor veio curar os quebrantados de espírito. Não importa o pecado, porque não existe pecado, pecadinho e pecadão, todos eles levam para o inferno. Mas nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos quando nos arrependemos daquilo que fazemos ou fizemos. Nós somos salvos porque foi o Senhor Jesus que nos comprou, irmão. Nós estamos sujeitos a falhar e a pecarmos, sim, mas é a graça do Senhor sobre nós. Mas é os quebrantados que vão serem salvos. De repente, nós vamos ter muitos pastores no púlpito que pregaram e não vão estar lá nos céus. E vamos ter alguns ébrios, alguns viciados nas drogas, que vão estar lá. E você vai dizer: pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque não é suficiente estar no púlpito. Não é suficiente ter um título. Mas uma coisa é suficiente: andar com Jesus. E alguns não tiveram o privilégio que você tem, que eu tenho, estão no mundão, mas por um lapso da vida, ou porque foram adotados pelo mundo das trevas, estão vivendo cegamente, mas sabem que Jesus é Senhor. E na hora de ser tombado, ele chega ali e diz: Senhor, como disse aquele ladrão, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu sei que a palavra que minha mãe dizia, eu sei que a oração que minha mãe fazia, eu sei que a palavra que meu pai pregava para mim é verdade, mas nesta hora, Senhor, eu estou sentindo a dor, eu estou sentindo o queimor sobre a minha vida e sei que vou partir. E naquela hora ele diz: mas Senhor, assim como o Senhor fizeste com aquele ladrão, que naquela hora que ele disse que lembra-te de mim quando entrares no teu reino, eu digo ao Senhor: me perdoe, Senhor, lembra-te de mim. Eu sei que alguns vão passar por uma experiência dessa e que o Senhor vai salvar. E de repente você está tendo toda a oportunidade para mudar, sem aflição nenhuma,
sem ninguém te coagindo, mas ouvindo ministrações que são pregadas todo o tempo aqui, pregada na TV, pregada no YouTube, pregada no Facebook, pregado no Instagram, pregado nas ruas por onde você anda. Um folheto é lhe dado na rua, as pessoas não sabem que você é crente, mas lhe dá um folheto, você pega, você ouve, você lê, e Deus fala com você. E quantas vezes você está ouvindo a palavra de Deus, mas você está negligenciando? E quantos viveram assim? Eu conheço inúmeros de irmãos que viveram assim. E alguns ainda aqui estão. Porque não quer combater o bom combate. E nós precisamos ver que as lutas que estão vindo, irmãos, são para nós nos achegarmos mais para perto do Senhor. A fé defende como escudo protetor. Capítulo 6, versículo 16, diz em Efésios: pois pela fé tudo é possível. Pela fé tudo é possível. Você tem que encarar os desafios. Não tema os desafios. Desafios são para ser vencidos. E nós estamos sendo chamados por Deus para combatermos também pela fé. Mas por último, quero falar que precisamos combater pela perseverança. 2 Timóteo 4, versículo 7, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso é perseverança. Isso é você saber que você está no caminho certo e que nada vai tirar você do foco. Isso é você estar disposto, irmãos, a ir até as últimas consequências, porque ser crente agora está fácil, mas haverá tempo em que a igreja vai ser perseguida, e que muitos não vão dar crédito à palavra que estamos pregando, e que as portas vão serem fechadas, e que para que possamos nos comunicar, nós tenhamos que pegar a palavra de Deus, quem sabe até arrancar alguns versículos ou algumas páginas, e distribuirmos entre os irmãos, para que possamos, como eu vi naquele filme que ali estava mostrando como aqueles homens estavam presos, que a palavra de Deus não podia entrar, mas alguém pôde entrar de uma forma clandestina, e aquele homem que pregava o evangelho, ele pegava aqueles versículos ou aquelas páginas da Bíblia, distribuía entre os presos, ele liam, e em secreto eles faziam um revezamento, para que eles fossem alimentados pela palavra. E hoje nós temos a palavra disponível todo o tempo em nossas mãos, e nós temos ela no celular, nós temos ela totalmente disponível, escrito de várias formas, e muitas das vezes, irmãos, nós não estamos dispostos a ler, a meditar nela, e não tem como combater o bom combate e ser perseverante se não formos alimentados pela palavra. Paulo, ele ensina a Timóteo isto. O testemunho de Paulo foi este. Paulo viveu experiências, como Pedro viveu experiências que foram dolorosas. Paulo foi um perseguidor da igreja, Paulo trabalhou contra o evangelho, mas foi este que foi contra durante um bom tempo da sua vida, mas que Deus levantou e que fez a diferença no seu tempo. Quantas pessoas, irmãos, que estão aí, que estão trabalhando contra, quem sabe o ministério que você exerce, quem sabe o projeto que Deus colocou no seu coração, quem sabe aquilo que você tem diante de Deus apresentado, e às vezes até inocentemente tem compartilhado com pessoas erradas, e essas pessoas ouvem e dizem vai dar certo, mas por trás não move um dedo para que as coisas aconteçam. Mas você deve persistir, e você tem que olhar para as promessas que estão reservadas para aqueles que chegarão até o fim. E eu espero que você esteja desejoso em lutar por este propósito. Que Deus nos abençoe, que você entenda que Pedro não foi perfeito, foi um apóstolo falho. Paulo foi um apóstolo, não foi perfeito, mas foram homens que fizeram a diferença no seu tempo, mesmo com as suas imperfeições. Mas Deus falou com eles, porque o Espírito do Senhor contempla tudo e todos, e Ele conta com todos aqueles que estão sendo quebrantados de espírito, pois o Senhor ungiu Jesus para curar os quebrantados de espírito, para apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor ungiu Jesus, como Ele ungiu Jesus e levantou os apóstolos,
para deixar um legado para nós, a igreja do Senhor. Basta nos estarmos olhando para os escritos e tendo este como sendo o referencial para as nossas vidas. Fique de pé no nome de Jesus. Eu estarei orando, agradecendo a Deus por esta palavra, e gostaria de orar a Deus pela sua vida. Não desligue, pode deixar. Eu gostaria de orar por você. Não quero convidar você a vir na frente, não, mas eu queria que você colocasse a mão no seu peito, aí onde você está. Eu quero fazer uma oração, irmãos, porque eu sei que Pedro, ele estava tendo uma visão errada, porque Deus queria que ele pudesse estar pregando o Evangelho, não fizesse acepção de pessoas, e Pedro estava fazendo acepção de pessoas. Eu não sei como está o teu coração. Deus tem trabalhado no meu coração com relação a isso, porque tem pessoas que eu olho e digo: Jesus, só a tua graça. Mas eu digo: Senhor, foi a tua graça que me alcançou e quer alcançar esta pessoa. Eu devo ir a ela e pregar o Evangelho, eu devo dizer a ela a verdade, ainda que doa, mas esta verdade liberta. E você talvez esteja sendo omisso a falar a verdade, a repreender esta pessoa, dizendo: este é o caminho, andai nele. E você precisa nesta hora ter a coragem de ir confrontá-lo e combater o bom combate, dizer: eu estou com você em oração, eu estou orando por você para que o Senhor desperte o dom. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Ele disse: o que da minha parte ouviste, transmita a muitas testemunhas. Mas chame os idôneos, os fiéis. Às vezes você olha e diz: mas Deus, quem são estes? A gente vê tantas pessoas vulneráveis, pessoas falhas. Mas ore, porque Deus quer levantar você, quem sabe para sustentar alguém em oração, e está aconselhando esta pessoa a mudar de caminho, a mudar de rumo, a tirar as escamas dos olhos. Coloca a mão sobre o seu peito, porque Deus quer usar você nesse tempo. Eu não sei se é na escola, eu não sei se é no emprego que você está, eu não sei se é no lar onde você está, quem é as pessoas, mas Deus vai te mostrar que existe alguém que precisa de você, para você tirar a escama dos olhos. E Deus conta com você nesta hora. Deus usou Cornélio, e Deus quer usar você neste momento. Coloca a tua mão: Senhor, eu quero orar. Eu estendo a minha mão, Senhor Deus, porque eu sei que existem pessoas que estão esperando, Pai, diante do altar, Pai, que venha uma palavra para alimentar a sua vida, porque existem pessoas que não têm força nem para ler as Escrituras, pessoas que não têm força nem para orar. Existem pessoas, Deus, que não têm tempo, dizem: eu não tenho tempo, eu não consigo parar um momento para ter minha devocional, eu não consigo ter o meu momento para estar sós com Deus, e por isso eu tenho vivido fragilizado. E eu estou orando, meu Deus, com a minha mão levantada aos céus, com aqueles que estão com a mão no peito, dizendo: Jesus, eu quero este revestimento, eu quero poder combater o bom combate, eu quero poder ter a visão que Pedro teve, Senhor, de quem é essas pessoas que o Senhor está me referendando. Senhor, quem são essas pessoas que aos meus olhos são reprováveis, quem são essas pessoas que aos meus olhos são desprezíveis, mas que há uma necessidade, Deus, de eu aceitá-la como meu irmão, ainda que esteja sendo falho, ainda que essa pessoa esteja errando, mas eu preciso, Senhor, eu encontro dele ou dela, eu preciso, Senhor, manifestar para ajudar a tirar esta pessoa de onde ela está. Senhor, o tempo é chegado, e as armas das nossas milícias não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E eu quero orar, Senhor, para que aqueles que estão com a mão no peito, dizendo: Jesus, pode contar comigo, eu sou esse soldado, que eu vou combater o bom combate, eu vou acabar a minha carreira, eu vou acabar a minha carreira, mas eu vou guardar a fé. Senhor, eu quero, através de muitas testemunhas, como o Senhor falaste de Paulo, com relação a Timóteo, Senhor, eu quero, através de muitas testemunhas, Deus, que possam falar da vida que eu vivi, e eu deixei um legado por onde eu passei, Senhor, do poder, do mover do Teu Espírito Santo.
Eu não quero passar por essa terra, Deus, como muitos passaram, e não sendo, Pai, alguém que justifique os anos de vida, Deus, como sendo anos que glorificaram o nome do Senhor. Mas eu quero, Pai, ó Deus, que deixou de glorificar o nome do Senhor. Eu não quero ser lembrado por essa pessoa que passou por essa geração e não fez a diferença, mas eu quero ser lembrado, Senhor, por alguém que por aqui passou e que pode, Deus, pregar a tua palavra, que pode louvar o nome do Senhor, que pode ser um bom pai, um bom irmão, um bom vizinho, Senhor, uma boa filha, um bom filho. Eu quero passar por essa geração, Senhor, e deixar as marcas autênticas de um cristianismo, Senhor, que contagiou pessoas a quererem viver a mesma experiência. Deus, eu oro por esses que estão com a mão no peito, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, para esse tempo tão difícil, Senhor, onde muitos têm esfriado na fé, mas eu estou contemplando a palavra que o pastor está ministrando, uma palavra profética ao meu respeito, de que a hora chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu chego diante de Ti, Senhor, em espírito e em verdade, para Te adorar e para Te servir com todo o meu coração. Pai, eu apresento a minha vida diante do Teu altar, e eu agradeço ao Senhor pelo dom da vida, e ofereço-me, Pai, como sacrifício santo, agradável a Ti, que seja o culto racional, onde eu estiver, independente de eu estar no templo do Senhor, mas que minha vida seja todo o tempo um culto de louvor a Ti. Assim eu bendigo o Teu nome, ó Deus, agradecido em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amém. Poder sentar-se, meus queridos irmãos. Receba esta oração da fé sobre você, em nome de Jesus. Quero convidar o nosso irmão noticiarista, Pastor Salomão da Paz.